Olá, amigo e amiga, tudo bem? Gostaria de agradecer por você estar conosco mais uma vez aqui na Expolabor. Nós teremos mais um momento de experiências e eu gostaria de te passar 5 recomendações para que o seu vídeo seja melhor aproveitado. Vamos lá? Primeira recomendação: livre-se de todas as distrações. Esse é o seu momento. Nós queremos que você aproveite o webinário da melhor forma possível. Segunda recomendação: use fones de ouvido. Você vai ter uma melhor imersão no nosso conteúdo. Terceira recomendação: pegue papel e caneta para você anotar os pontos mais importantes. Nós teremos um plantão de dúvidas que ficará à disposição para você. Quarta recomendação: procure um local confortável. E a quinta: aproveite nosso webinário. Fique agora com mais um webinário da Expolabor Digital, o mundo dos laboratórios na palma de suas mãos. Que bom que você apareceu para o nosso webinário de gestão de amostras através de radiação micro-ondas. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre os princípios da técnica, sobre instrumentação analítica, sobre os principais parâmetros de metodologia e algumas aplicações. Vamos começar? A radiação micro-ondas nada mais é do que uma radiação eletromagnética, ou seja, ela pode ser descrita tanto em termos de campo elétrico quanto campo magnético. Ela se difere das outras radiações através do comprimento de onda e da sua frequência de propagação. Considerando o espectro eletromagnético, a radiação micro-ondas está entre as radiações de UHF e de infravermelho. Os micro-ondas, tanto os de laboratório quanto os de uso domésticos, trabalham na frequência de 2.450 MHz e com uma potência entre 1.000 e 2.000 watts. E qual é a diferença entre o aquecimento convencional e o aquecimento por micro-ondas? Quando nós falamos de aquecimento convencional, esse aquecimento ocorre através de 3 fenômenos: a condução, a convecção e a irradiação. Quando nós temos esse tipo de aquecimento, primeiro a gente aquece o recipiente onde está a amostra e depois a amostra é aquecida. A temperatura do recipiente é sempre maior do que a temperatura da amostra. Quando nós falamos em aquecimento por radiação micro-ondas, quem aquece não é o recipiente, é a amostra. A radiação entra em contato com a amostra e através de 2 mecanismos, que é a condução iônica e a rotação de dipolo, é que ocorre o aquecimento. A radiação micro-ondas ela interage de diversas maneiras com os materiais, dependendo de sua composição. Materiais condutores, como a carcaça do forno de micro-ondas, são refletivos, logo eles não interagem com a radiação micro-ondas. Os materiais dos frascos são materiais isolantes e eles são transparentes à radiação micro-ondas. Já a amostra com a mistura ácida são materiais dielétricos e são eles que vão fazer a absorção dessa radiação micro-ondas para aumentar a temperatura do meio reacional e decompor a sua amostra. Um sistema de micro-ondas convencional de laboratório ele é composto basicamente dessas partes: um magnetron, um guia de ondas, um distribuidor de ondas, que é quem vai garantir a distribuição homogênea da radiação micro-ondas, uma cavidade, o rotor e os frascos de digestão. A radiação micro-ondas é produzida pelo magnetron e ela será transportada através do guia de ondas, onde será distribuída de maneira homogênea pela cavidade. Os sistemas de micro-ondas convencionais eles podem trabalhar com 1 ou 2 magnetrons. Quando a gente trabalha com 2 magnetrons, nós garantimos uma maior homogeneidade da radiação dentro da cavidade do sistema de micro-ondas. Esses magnetrons eles podem trabalhar de 2 maneiras. Temos o modo pulsado, no qual você varia o sistema de magnetron entre ativo e inativo, e o modo pulsante, no qual você tem a variação da potência do magnetron. Quando falamos numa cavidade de um sistema micro-ondas, temos que levar em consideração 4 características bastante importantes. A primeira é o material de fabricação. Os nossos sistemas de micro-ondas são todos fabricados em aço inox e possuem um recobrimento multicamada polimérica. O segundo item são os itens de segurança. É na cavidade que a gente encontra as interlocks de segurança, os sensores de temperatura e sensores de pressão. O terceiro item importante de ser considerado numa cavidade de micro-ondas é o sistema de exaustão, é onde fica embutido a circulação de ar. Essa circulação ela vai ser particularmente importante para garantir o gradiente de temperatura nos frascos, para ajudar na refrigeração após a corrida de digestão e também para coletar os vapores ácidos em caso de qualquer vazamento. E por último, nós temos o tamanho da cavidade, que traz bastante versatilidade para o sistema de micro-ondas.
Apesar da Milestone trabalhar com equipamentos dedicados para cada uma das aplicações, o sistema de micro-ondas possuir uma cavidade de 70 litros, a maior cavidade do mercado, ela traz a vantagem de você poder trabalhar com acessórios diferentes numa mesma carcaça. Você pode trabalhar com acessórios de digestão de micro-ondas, extração, síntese e mufla. Os frascos de digestão foram os grandes responsáveis pelo desenvolvimento dos sistemas fechados de digestão de amostras. A radiação micro-ondas já estava sendo utilizada para aquecimento desde a década de 70, mas foi só na década de 90, com o desenvolvimento dos frascos e com os materiais poliméricos, que os sistemas fechados foram possíveis de ser comercializados. Os sistemas fechados têm grandes vantagens. A primeira é a elevação da temperatura de digestão. Quando nós trabalhamos em sistemas abertos, nós ficamos limitados à temperatura de ebulição da mistura ácida. Quando nós estamos nos sistemas fechados, como você tem uma pressão desenvolvida dentro do frasco, você consegue trabalhar em temperaturas mais altas. Além disso, você tem uma redução drástica no consumo de reagentes, porque o seu material não vai ser evaporado. Você garante também a preservação do seu analito e uma menor contaminação do branco. Porém, os sistemas fechados têm algumas desvantagens e a principal delas é a limitação da massa de amostra. Quando falamos em frascos de digestão, temos que levar em consideração 3 características principais. A primeira é o material do frasco, e obviamente esse material precisa ser transparente à radiação micro-ondas. Os materiais mais utilizados são o PTFE, PFA e o TFM. O PTFE ele tem uma resistência à temperatura de até 240 graus. A partir dessa temperatura ele começa a se deformar, por isso esse material é o menos utilizado. Já o PFA ele tem uma estabilidade até por volta de 260 graus, então ele é bastante utilizado. Já os frascos de TFM, eles têm uma temperatura maior de resistência, 300 graus, por isso você tem uma faixa maior de temperatura de trabalho. A segunda característica é a temperatura. A capacidade máxima de temperatura ela tem a ver, claro, com o material do frasco, com a amostra e com a mistura ácida que você vai utilizar. E essa temperatura ela vai ser monitorada através de um sensor de temperatura que falaremos mais tarde. Além disso, também temos que levar em consideração o volume do frasco. É através dele que nós saberemos qual é a pressão máxima de trabalho. Quando nós vamos escolher os frascos e os rotores do nosso sistema de digestão, a gente tem que levar em consideração a capacidade de pressão, a capacidade de temperatura, mas também a produtividade de cada um desses rotores. Nós temos aqui 3 opções que a Milestone disponibiliza no mercado. Nós temos o Maxi 44, que é o rotor de alta produtividade, o SK15, que é o rotor de alta pressão, e o Maxi 24 HP, que é o rotor intermediário, que combina a alta produtividade com a alta pressão. A pressão interna do frasco é composta por 2 pressões. Primeiro, a pressão de vapor do ácido, e a segunda que é a pressão gerada pela decomposição da sua amostra. Existem no mercado 2 sistemas de alívio de pressão, os discos de ruptura e as válvulas. Os discos de ruptura são membranas de um material mais frágil do que o frasco, e uma vez que ele rompeu, você tem que cancelar a sua corrida de digestão, porque o frasco torna-se aberto. As outras tecnologias envolvem válvulas de alívio de pressão. Apesar de no sistema ventil-recil você ter uma abertura momentânea do frasco, você não perde seus compostos voláteis. Por quê? Porque nós temos um gradiente de temperatura ao longo do frasco. Como a gente conversou anteriormente, o frasco não aquece. Quem aquece é apenas a amostra e ela está localizada na parte de baixo. Então a gente tem uma região quente e uma região fria. Nessa região fria, os voláteis eles serão recondensados e voltarão em solução, então você não perde esses compostos. O sensor de temperatura ele é particularmente importante, pois a temperatura é a responsável pela decomposição da sua amostra. Nos sistemas da Milestone, nós temos um sensor por radiação infravermelha, que utiliza um comprimento de onda no qual o frasco é transparente, então você consegue ler diretamente a temperatura da amostra em cada um desses frascos à medida que o rotor gira. No software, nós conseguimos ter uma noção geral do monitoramento da temperatura. A gente tem uma visão do rotor. Cada um dos frascos tem uma cor, os frascos que estão em verde estão na temperatura que a gente escolheu, os frascos que estão em azul eles estão numa temperatura um pouco abaixo do que a gente escolheu e os frascos que estão em vermelho estão numa temperatura acima. E se você quiser saber o que está acontecendo em cada um desses frascos, a gente tem um perfil de temperatura em que a gente consegue ver o comportamento da temperatura que foi desenvolvido ao longo de toda a corrida de digestão. O rotor Maxi 44 é o nosso rotor de alta produtividade. Ele tem capacidade para até 44 frascos de TFM e PTFE. Cada um desses frascos tem capacidade máxima de 100 ml, 35 bar e 200 graus Celsius de temperatura de trabalho. Vale lembrar que a temperatura máxima do material do frasco é de 300 graus Celsius. O
O rotor SK15 é o nosso rotor de alta pressão. Ele tem capacidade máxima para até 15 frascos de TFM-PTFE. Cada um desses frascos tem capacidade de 100 ml, 100 bar e 240 graus Celsius de temperatura máxima de operação. O rotor Maxi 24HP é o nosso rotor de alta performance. Ele combina a alta produtividade do Maxi 44 com a alta pressão do SK15. Ele tem a capacidade para no máximo 24 frascos de TFM-PTFE e cada um desses frascos tem capacidade de 80 ml, 60 bar e 220 graus Celsius de temperatura de operação. Os principais parâmetros de digestão, eles levam em consideração o tipo de amostra e a frequência analítica. Para isso, nós temos que levar em consideração a configuração do sistema, os modelos de frasco e rotor, o método, os reagentes e a massa da amostra, e especificamente a proporção entre a massa da amostra e a quantidade de reagente que você vai adicionar em sua metodologia. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os ácidos e outros reagentes. O ácido mais utilizado na digestão ácida é o ácido nítrico. Por quê? Porque ele é um ácido forte e tem um poder de oxidação bastante grande. Ele tem a capacidade de oxidar tanto a matéria orgânica quanto a matéria inorgânica, os metais. O ácido clorídrico também é um ácido bastante utilizado. Normalmente ele é utilizado combinado com o ácido nítrico, porque ele não é um ácido oxidante, mas ele tem a capacidade de aumentar o poder de oxidação do ácido nítrico. No geral, ele é usado em uma proporção conhecida como água régia e a água régia invertida. O ácido sulfúrico é um ácido bastante utilizado também por conta de ser um ácido forte. Ele tem uma capacidade alta de atacar a matéria orgânica. O peróxido de hidrogênio também é outro reagente bastante utilizado e, apesar de não ser ácido, ele tem uma capacidade de aumentar o poder de oxidação do ácido nítrico, por isso normalmente ele é usado combinado. Um outro ácido também que pode ser utilizado é o ácido fluorídrico. O ácido fluorídrico é um ácido fraco e não tem poder oxidante, porém ele tem a capacidade de ataque à sílica. Então, se você tem o silício como um analito de interesse, é necessário fazer a utilização desse ácido. Além de considerar a propriedade de cada um dos ácidos que serão utilizados na decomposição da sua amostra, é necessário também considerar a qualidade dos ácidos utilizados. Nessa tabela, nós temos um comparativo entre os ácidos PA, um ácido ultrapuro comercial e um ácido destilado. Nela, a gente consegue ver que ácidos destilados possuem uma pureza ainda melhor do que os ácidos ultrapuros comerciais. E por que a gente fala em destilação subboiling quando estamos falando em destilação de ácidos? Vou explicar um pouquinho a diferença entre uma destilação convencional e uma destilação subboiling. Na destilação convencional, nós temos o aquecimento convencional, então é um aquecimento mais vigoroso. Então, à medida que você tem esse aquecimento, nós temos as partículas purificadas ali, que são evaporadas, mas nós também temos as partículas sujas que estão dispersas no ar. Essas partículas impuras, elas acabam contaminando as partículas purificadas. Quando a gente fala numa destilação subboiling, a gente não está falando já numa destilação numa temperatura vigorosa, a gente está falando numa temperatura mais amena. Então, você não tem toda essa movimentação da sua solução. Então, você faz um aquecimento através de uma radiação infravermelha, uma temperatura abaixo do ponto de ebulição, e você consegue purificar o seu ácido. A Milestone possui no mercado hoje 2 sistemas de destilação diferentes, o Subclean e o Duopur. O sistema Subclean é um sistema feito todo de TFM, o que permite que você faça a destilação, além do ácido nítrico e do clorídrico, também do ácido fluorídrico. Esse sistema tem uma capacidade máxima de 80 ml por hora. Ele é um sistema que você tem a refrigeração a ar, então você não tem a necessidade de um fluxo de água para o funcionamento do sistema. Além disso, ele acompanha uma bomba de preenchimento e drenagem que evita o manuseio de ácidos. O sistema Duopur já é um sistema feito de quartzo, de alta produtividade. Ele é capaz de produzir até 400 ml de ácido destilado por hora. Por conta da alta produtividade, ele é um sistema com refrigeração à água. A mesma bomba que a gente utiliza no Subclean é possível de ser utilizada no Duopur. Esse é o Subclean, nosso sistema de destilação de ácidos. Todas as partes dele são feitas de TFM, por isso você consegue também destilar o HF, além dos outros ácidos. Ele possui uma bomba de preenchimento e drenagem que permitem com que o analista não entre em contato com o ácido. O funcionamento de um destilador de ácidos é bastante simples. Aqui, o número 1 representa o frasco de destilação. O número 2 é onde tem o aquecimento pela radiação infravermelha. E o número 3 é o nosso frasco de coleta. O ácido está sendo representado por esse líquido rosa, e aqui a gente tem o sistema de bombeamento para preenchimento e drenagem do ácido. A bomba será responsável pelo bombeamento do ácido para o frasco de destilação.
Nesse frasco, a gente tem o aquecimento por radiação infravermelha e todo o vapor de ácido vem para o frasco de condensação. Uma vez no frasco de condensação, nós temos um fluxo de ar que vai condensar esse material no frasco de coleta. Depois disso, a bomba vai fazer a drenagem do restante de ácido que sobrou e vai dispensar no frasco original. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre aplicações. Essa aplicação leva em consideração amostras de alimentos. Nela estão sendo consideradas 500 mg de uma amostra de lagosta, de amostra de fígado bovino e de ração. Para cada uma dessas amostras foi considerada uma quantidade de 5 ml de ácido nítrico. Foi feita uma corrida de digestão, em que foi feita uma rampa durante 20 minutos até atingir 200 graus, um patamar de 15 minutos de 200 graus e depois o resfriamento. Depois que essas amostras foram digeridas, elas foram avolumadas para 50 ml e foram analisadas num sistema de CP óptico. Aqui a gente tem os resultados de adição e recuperação de cada uma dessas amostras, certo? Para a lagosta a gente vê aqui uma variação entre 80% e 108%. Para o fígado bovino, aqui uma variação por volta de 90% até 99%. E para a ração, a gente tem ali uma variação na faixa dos 90%. Essas variações estão dentro das normas vigentes. A segunda aplicação é uma aplicação que envolve o EthosUp mais o rotor Maxi 24HP na digestão de amostras de cannabis. As amostras que foram consideradas, elas levam em conta tanto a planta quanto o óleo, CBD, e leva em conta também outras amostras de produtos feitos de cannabis. Aqui nós utilizamos 500 mg de amostras, mais 5 ml de ácido nítrico e 2 ml de peróxido. O método levou em consideração uma rampa de temperatura até 160 graus, uma segunda rampa até 210 e um patamar também em 210 graus. Aqui nessa tabela nós temos o resultado da análise através de um ICP-MS. Nós temos os resultados tanto de adição e recuperação quanto de desvio padrão, e todos os resultados estão dentro das normas vigentes. E a nossa terceira aplicação, em que também foi utilizado o sistema EthosUp, mas agora com o rotor SK15. Nesse sistema, nós temos a digestão de amostras farmacêuticas. A massa da amostra varia muito da composição de cada uma delas, então a gente tem massas de 500 mg, massas de 700 mg e até de 900 mg, e uma mistura ácida envolvendo ácido nítrico e peróxido de hidrogênio. Aqui nós temos os resultados de adição e recuperação. Todos esses resultados foram obtidos através de um sistema de ICP-MS e todos eles estão dentro das novas normas da farmacopeia. Muito obrigada pela sua participação no nosso webinário de gestão de amostras através de radiação micro-ondas. Nele, nós pudemos aprender um pouco mais sobre os princípios da técnica, sobre os funcionamentos dos instrumentos e um pouco mais também sobre a aplicação. Se você tiver qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo por e-mail. Muito obrigada! Expo Labor Digital, o mundo dos laboratórios na palma de suas mãos.